Quase um quarto dos trabalhadores do planeta diz já ter sido vítima de violência ou assédio moral. É o que indica o primeiro relatório mundial divulgado pela Organização Internacional do Trabalho e do qual Portugal faz parte. Na reportagem especial de hoje, olhamos para as causas, consequências e formas de combate a este fenómeno em que impera a lei do mais forte. Eu não via o chão, eu entrava no autocarro e eu calava-me porque eu tinha vergonha de chorar. Este homem fez-me tanto mal. Aquele homem é uma víbora. O incrível é que esta gente fica impune. Fazem a vida dos outros no inferno e ficam impunes. O inferno de que fala, de voz embargada, durou 3 anos na lavandaria onde trabalhava. Ana, chamemos-lhe assim, conta que foi vítima de assédio moral por parte de um superior depois de, por intervenção da Autoridade para as Condições do Trabalho, ter forçado a empresa a reclassificá-la na categoria adequada. Começou a denegrir o meu trabalho e passou a dizer-me com muita frequência, na presença dos outros: a senhora está doente, devia de ir para a baixa, a senhora não está capaz, a senhora está a cometer erros porque está doente. As pessoas, quando estão doentes, devem vir pedir acompanhamento, precisa de um psicólogo, está a passar uma má fase, a sua família, esta fase de divórcio. Ainda hoje me pergunto se a minha família não ruiu, exatamente porque eu deixei de ter espaço para ela. O terror começou com palavras, mas prosseguiu com atos. Ana tinha de trabalhar horas a mais para dar formação a uma nova colega e ainda fazer as tarefas diárias. Eu tinha que trabalhar 8 horas com uma pessoa ao lado que nada sabia e que eu tinha que ensinar tudo. E depois tinha todo o meu trabalho para fazer. Cheguei a trabalhar 22 horas num dia, 22 horas. Mas, a pouco e pouco, a estratégia mudou e foi-lhe sendo retirado cada vez mais trabalho. Em determinada altura cheguei lá, nem sequer tinha secretária. Não tinha secretária, não tinha telefone, não tinha computador, não tinha nada, nem um banco para me sentar. Numa altura em que ainda não se falava de assédio moral, como hoje, acabou por resolver o caso depois de entrar em depressão e de meter uma baixa psiquiátrica de 12 dias que lhe permitiu refletir. Com a ajuda do sindicato, mudou radicalmente de atitude, fez valer os seus direitos e manteve-se na empresa até hoje. O alegado agressor saiu por outros motivos e nunca foi alvo de uma queixa. E é este o fenómeno mais comum: sofrer, calar, virar a página sem dizer nada a ninguém. Talvez por serem tempos diferentes, não foi o caso de Eugénio Rego. Tem rosto, nome, voz e, apoiado pelo sindicato, reuniu a coragem suficiente para denunciar aquilo que acredita ser assédio moral. Diz ter sido colocado num falso posto de trabalho para vigiar 3 lugares de estacionamento que estão vazios durante toda a noite. Deram-me um serviço da meia-noite às 8 no parque de estacionamento da empresa. São 3 lugares reservados para viaturas da direção, onde estou ao frio, ao vento, à chuva, estou ali ao escuro, de noite. Tenho que chegar ao 2º andar para ir a uma casa de banho, não tenho uma portaria, não tenho condições nenhumas de estar ali e as viaturas da direção nem sequer lá estão. À noite nem sequer está lá nada, aquilo está vazio. Um castigo, diz o vigilante, depois de ter rejeitado fazer um horário excessivo com uma baixa remuneração do trabalho extraordinário. O chefe pediu para fazer mais que o horário que eu tinha de serviço, 8 horas. E eu perguntei qual era o valor, então, a mais extraordinário que eu ia fazer. Eu disse que era pouco mais de 2 euros. E eu disse que não, tinha que cumprir o que estava no contrato coletivo de trabalho, porque não era legal fazer só aquele valor, ganhar só aquele valor. E, entretanto, começou a retaliação a partir daí.
Antes de avançar para tribunal, espera que a situação seja revertida pela Vigia Expert, a empresa que até ao fecho desta reportagem não tinha ainda respondido ao pedido de esclarecimento da Record TV. Psicologicamente é desgastante, bastante desgastante, porque isto não se faz. Isto é imoral e é desumano, isto não se faz. É isto e muito mais. O assédio moral consiste na exposição de alguém a episódios humilhantes e constrangedores, repetitivos e prolongados. De forma ativa, quase perseguir diariamente com uma interação negativa a alguém. Seja porque eu dou-lhe feedback negativo sobre a sua pessoa, sobre o seu aspecto, sobre o seu trabalho. O mais comum é assumir que a pessoa não vale, não tem valor, não acrescenta valor, não faz um trabalho bem feito e por isso, no fundo, inviabilizando este sentimento de utilidade, não é, que a pessoa tem e do valor que acrescenta para a organização. Chamadas de atenção em público à frente de outros colegas. Outro tipo de situações comuns é, por exemplo, a atribuição ou a não atribuição de todo de tarefas, que também toca aqui na violação de um dever, que é o chamado dever de ocupação efetiva, e o inverso também, que é a atribuição de tarefas ou o pedir de algumas tarefas a trabalhadores que manifestamente aquela pessoa não tem competência ou não tem capacidade para a fazer. Para quê? Ou uma carga extra? Uma carga extra também, isso ainda é outra situação ainda. Portanto, sobrecarga de trabalho é outra das situações. Pode acontecer entre colegas que estejam ao mesmo nível ou até abaixo, mas a maioria dos casos envolve chefias. Às vezes, superiores hierárquicos sentem-se ameaçados por pessoas que a eles reportam. A forma muitas vezes autoritária, não é? E pouco relacionada e pouco sintonizada com as necessidades que estão do outro lado. Eu diria que até muitas vezes falhas no planeamento, falhas na questão de como envolver as pessoas e motivá-las para a tarefa e que acaba por muitas vezes ser lacunas até de competências. Ou seja, eu acho que muitas vezes comportamentos mais agressivos por parte de uma chefia surgem por incompetência. O impacto na vítima é evidente, mas as consequências para a sociedade também podem ser gigantes. Não estamos a falar só de que a pessoa está afetada no seu relacionamento com outros, não. Estamos a falar que a pessoa perde mesmo competências cognitivas. Isto tem um custo não só para o indivíduo, como para a sociedade, porque nós estamos, de facto, a tornar as pessoas menos capazes de produzirem, de acrescentarem valor, de se desenvolverem. Há pessoas que deixam de conseguir dormir, ou que deixam de conseguir comer, ou que deixam de conseguir sair de casa, que têm fobias. Há situações gravíssimas de assédio. Um estudo recente e inédito, feito pela primeira vez em larga escala, a nível internacional, demonstra que quase um quarto das pessoas empregadas já sofreu violência ou assédio laboral. Números impressionantes que a Organização Internacional do Trabalho acredita serem, ainda assim, apenas a ponta do iceberg. We ask for the first time only about personal experience. So we didn't ask, do you know anybody who suffered violence and harassment? And the fact that, for example, 2.5% of respondents at the beginning of the questionnaire said that they were employed, they were working. And then when we ask about violence and harassment, they changed their mind. They said, no, I was not working. So this confirms the fact that people are still a little bit hesitant to share their experience of violence and harassment at work. And so this provides an element to think that it's a huge number, but perhaps the reality is even bigger. O relatório, feito em 121 países, mostra que apenas metade das alegadas vítimas comentou o assunto com pessoas próximas. Have you shared with your family? Have you shared with the friends? Have you shared with your supervisor? Have you shared with your co-worker? And only half, a little bit more than half of the respondents shared this experience. So this gives you an idea that talking about violence and harassment at work is still somehow a taboo. And if you look at the reason, shame, fear for their own reputation. Vergonha, medo e até sentimento de culpa. Eu achava que eu tinha dado aso a isto.
Se calhar porque em determinada altura falei com um bocadinho mais à vontade e não me via, se calhar porque tive muitas horas, se calhar porque dobrei muito a minha forma de trabalhar à vontade da pessoa. Eu achava que eu tinha culpado. Eu de alguma forma tinha permitido. Que a pessoa, no fundo, aprendeu naquela situação que há alguma coisa de errado comigo, certo? Ou seja, no fundo, e isso acaba muitas vezes por ser interiorizado, a pessoa começa a acreditar de facto nisso, não é? E isso vai contaminar todas as interações que ela vai ter, sejam elas sociais, sejam elas profissionais. Mas, afinal, como deve proceder quem se acha envolvido numa situação de violência ou assédio no trabalho? Antes de mais, importa ter em conta que, a partir do momento em que há uma queixa nos recursos humanos, é obrigação do empregador tratá-la. Todas as empresas estão desde 2017 não só forçadas a ter códigos de conduta para prevenir situações destas, como obrigadas a instaurar um processo disciplinar em caso de participação de assédio. Há situações em que é absolutamente patente ou quase patente que realmente aquilo que está a ser relatado aconteceu e pode constituir uma situação de assédio e, portanto, o empregador despoleta uma instauração de procedimento disciplinar. Há outras situações em que pode haver dúvidas, nomeadamente porque não se sabe bem em que contexto é que aquilo aconteceu, quando é que aconteceu, como é que aconteceu, quem são as pessoas envolvidas, e então pode lançar a mão de um outro mecanismo que existe, que é o chamado processo prévio de inquérito, que é, no fundo, uma averiguação prévia da situação e, em função dessa avaliação prévia da situação, sim ou não, vamos prosseguir com um procedimento disciplinar. Algumas situações morrem neste processo prévio de inquérito por se tratarem apenas de episódios pontuais. Os que seguem em frente podem acabar com a sanção do alegado agressor, nomeadamente no despedimento, mas se não se comprovar, o trabalhador que fez a queixa também pode ser castigado. Além da vergonha e do medo, a necessidade de fazer prova e algum desconhecimento também contribuem para o silêncio. Muitos trabalhadores não saberão, por exemplo, que estão protegidos a partir do momento em que denunciam ou são testemunhas num caso. Se alguém for, por exemplo, objeto de um processo disciplinar, de uma sanção disciplinar, seja que acaba ou não acaba em despedimento, se isto acontecer no espaço de 1 ano após a queixa de assédio por parte da vítima, esta sanção é considerada abusiva. E o despedimento, por exemplo, é presumido abusivo e ilícito. E, portanto, se isto for para tribunal, é o empregador que tem que fazer prova de que de facto era lícito e de que não é abusivo, como se presume. Portanto, há aqui uma proteção, quer da vítima, quer das testemunhas, para as encorajar a falarem, a denunciarem, a testemunharem, a ajudarem as vítimas e não terem medo e não se retraírem por não saberem quais são as suas consequências. Avançar com uma queixa-crime nas autoridades e seguir para tribunal é sempre uma opção paralela ao processo interno da empresa. É menos comum, mas a vítima pode ainda pedir uma compensação pelos danos morais causados. O que importa mesmo é não calar para que a lei do mais forte não impere. Se fosse hoje, eu acho que teria seguido passo a passo o método de construção de prova de forma a poder desmascarar essa pessoa. Acho que sim. O que me custa no meio disto é saber que de facto ficou impune, saiu da empresa, não sei se para onde foi assediar outros, mas passou por mim e eu não fiz nada para o parar.